A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Hoje é o segundo áudio sobre o quarto de guerra. 7 propósitos para você sair vencedor. O primeiro foi ontem, que falamos sobre o propósito. Hoje, o segundo é a oração. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6 e verso 6, que é o título inicial dessa palavra abençoada, né? Novo Testamento, Mateus capítulo 6 e verso 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, ou teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto. Deus não está em oculto? Então, ora a ele, fala com ele. Oração, conversa. Vamos lá. Fechando a tua porta, ora teu pai que está em oculto, e o teu pai que vê secretamente, ele está enxergando tudo secretamente, te recompensará. Então, qual é a primeira coisa que ele manda você fazer? Quando você for orar, entra no teu quarto. Mas irmão, eu não posso orar no quarto. Ora no banheiro, onde você quiser. Esse é o seu quarto de guerra. Fecha a porta. Não deixa aberta não. E assim que você fechar, conversa com ele. Mas o que eu falo? Não, fala o que você falaria pra mim. Pastor Alex, eu tô com um problema assim, assim, assado. Tá bom, então você não vai mais falar pra mim, agora fala pra ele. Entra no quarto de guerra e fala pra ele. E ele está em oculto, mas secretamente ele te vê. E aí ele te recompensará. O primeiro propósito aqui, o primeiro item disso aqui tudo é que você tem que ter propósito. Aprendemos isso ontem. Mas agora o segundo é a oração. Temos que falar com Deus. Temos que ter uma comunhão com Ele. Temos que entendê-lo e Ele nos entender a partir do momento que estamos em problemas. Porque tem hora que você espera um sim e é um não. E você está apto a respeitar o não de Deus? Ah, mas eu só quero um sim. Não, não é bem assim não. Tem muita gente que gostaria de dias de chuva, outros dias de calor. Por isso que fica assim, um dia chove, um dia está quente. Mas se fosse só quente, ou se fosse só chuva, você logicamente reclamaria. Então tenta entender as respostas da vida para você. E ontem aprendemos em propósito. Você tem que ter propósito dentro desse quarto de guerra. E hoje eu quero que você aprenda sobre oração. Amém? Mateus capítulo 6. Vamos lá, Mateus capítulo 6. Do verso 5 ao 8. Está escrito assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Quer dizer, não adianta você orar só para os outros ver. Quer falar com Deus? Você pode orar numa igreja e tudo, mas não ora para que os outros vejam. Ora para chamar a atenção de Deus. Amém? Não adianta você gritar, falar alto, falar em língua, sair em mistério. Não adianta. Se estiver fazendo isso para os outros ver, tem que fazer para Deus. Verso 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a porta, a tua porta. Ora, teu pai que está em oculto, e o teu pai que te vê secretamente, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de lhe pedirdes. Então o que você pediu ontem, você hoje, principalmente no seu quarto de guerra, pode falar outra coisa. Você já disse ontem para ele, você precisa de uma libertação? Uma libertação para um ente querido seu? Você já falou ontem, está na mão dele. Ele entendeu tudo. Hoje fala outra coisa, agradece, conversa com ele outra coisa. Essa comunhão dentro do quarto de guerra é para vitória. Você tem que fazer diferente. Agora veja aqui no versículo Mateus 9:13. Do versículo 9 ao 13 agora. Portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como eu disse vários cafezinhos passados, que realmente, meus irmãos, nós pedimos para que venha o reino de Deus. Mas será que aguentamos quando o reino de Deus chegar? Você já procurou na Bíblia o que é o reino de Deus? Eu já fiz uns cafezinhos falando o que é o reino de Deus. E quando o reino de Deus vem, a gente não quer. Então por que você ora, venha a nós o vosso reino? O reino de Deus é tudo ao contrário do que você deseja. É tudo ao contrário. Quando uma pessoa fala mal de você, o que você pensa em fazer com ela?
Quando uma pessoa esbofeteia o seu rosto, o que você pensa em fazer com ele? Quando uma pessoa te calunia, te rouba, te maltrata, o que você pensa em fazer com ele? Carinho? Pois a Bíblia manda você bem dizer dele. Isso é só uma pitadinha do que é reino de Deus. Alimente seu inimigo com o bem, não com o mal. Veja o 11. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Estamos em concordância com esse versículo? Será que nós perdoamos os nossos devedores para que Deus perdoe nossas dívidas? Pensa nisso. Você tem perdoado as pessoas para exigir de Deus um perdão? Para pedir a Deus um perdão? Você tem perdoado as pessoas? Pensa nisso. É quarto de guerra. Tratamento no seu coração. Verso 13. 12. E perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. 13. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Portanto, isso é uma oração. Mas você tem que ver se você está em concordância com a oração. Não estando em concordância com a oração, não funciona. Veja em Atos capítulo 10, do 1 ao 4. Vamos lá. Novo Testamento. Atos capítulo 10, do 1 ao 4. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus. Repara duas coisas que ele era aqui. Ele era piedoso, tinha piedade sobre ele e temia a Deus. Qualidades que raramente se encontra por aí afora. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Lembra quando eu preguei um cafezinho sobre Salomão? E eu li um versículo lá que dizia assim, ó: quem dá a um pobre, empresta a Deus. Já pegou essa lógica? Quer dizer que toda vez que eu ajudo um pobre, eu estou emprestando a Deus. E Deus não é caloteiro. Deus vai me pagar. Então toda vez que eu abençoo uma pessoa, Deus vem e me abençoa. Entendeu? E é o que ele fazia aqui. Ele fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. Ele também orava a Deus. Era cristão? Não, não era, mas orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, ao qual fixando os olhos nele, verso 4, e muito atemorizado disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Então vamos lá. Ele não era cristão, ele era da guarda romana, mas de repente as esmolas e as orações dele subiam ao céu. E a gente não consegue fazer isso sendo servos. Tá entendendo? Porque ele tinha duas qualidades aqui: piedoso e temeroso. A oração é isso, ó. Tá entendendo? A oração, para falar com Deus, você tem que ter crédito. Ah, mas eu sou muito pecador. Procura se acertar. Procura não errar mais. Cornélio não fazia parte da classe dos salvos, mas era piedoso e temente, e orava e dava esmolas. A oração dele subiu em memória de Deus. Entendeu aí? Essa é a questão, irmão. Você está dentro de um quarto de guerra. Você tem que ter um propósito e oração. Tem que entender como que é uma oração. Eu estou explicando para você aqui. E você tem que compreender o sentido de uma oração. Conversar com Deus. Agora abre a sua Bíblia em 1 João. Vamos lá. Desculpa, 1 Pedro. 1 Pedro 4:7. 1 Pedro capítulo 4, verso 7 diz assim, ó: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios, vigiai em oração. Quer dizer que já estamos próximo do fim, meus irmãos. E aí, ele pede pra gente ser sóbrios, vigiar em oração. Tomar muito cuidado com isso, principalmente vigiando em oração. Porque a qualquer momento podemos tropeçar, a qualquer momento podemos perder as nossas bênçãos. Quem é que vai lutar pelos seus? Você viu o propósito de ontem? Quem tem que lutar pelos seus é você. Se você não lutar, você é pior do que um infiel. Então, você tem que buscar isso, lutar por isso, para que possa resgatar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão cegos, aqueles que estão sendo enganados pelo inimigo. O fim já está próximo. Você está de pé? Vigia em oração, para ir atrás daqueles que estão caídos, para ir atrás daqueles que estão lá fora,
que estão necessitando de uma vitória, de uma bênção. Como que vamos alcançar a vitória? Como que vamos alcançar a bênção? Se a gente mesmo não se limpar, não se purificar na presença do Senhor para fazer a vontade dele. Como podemos salvar alguém? Como que a gente vai tirar alguém da lama se encontramos atolado até o pescoço? Como podemos pedir para uma pessoa cuidar do nome dela, zelar o nome dela e não pagamos as nossas contas? Como podemos fazer isso? Como podemos querer tirar a trave do olho com um argueiro no nosso? Opa! Vamos cuidar da nossa vida primeiro também? Vamos se limpar para resgatar a outros? Agora sim, abre a sua Bíblia em 1 João 14,15. Vamos lá? 1 João, depois de 1 Pedro você vai encontrar. Capítulo 5, desculpa, 1 João, capítulo 5, verso 14 e 15. 1 João, capítulo 5, verso 14 e 15. Que está escrito assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que se nos ouvem tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, o seu quarto de guerra, isso aqui é a eficácia da oração. O efeito máximo da oração é essa daqui, ó. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, qualquer coisa que a gente pedir a ele, segundo a vontade dele. Você acha que Deus quer ver seu marido livre? Ele quer. Portanto, nós temos que buscar isso, segundo a vontade dele. Tudo tem que ser segundo a vontade dele. Senhor, eu gostaria muito de comprar um revólver, pai, que desse para mim dar uns tiros, botar uns pânicos aí para cima e para baixo. É a segunda vontade de Deus? Senhor, me abençoa para que eu possa comprar aquela Ferrari, para que todas as mulheres e todos os homens ficam olhando o luxo que eu ando. Essa é a segunda vontade de Deus? Não, não é. Então não adianta pedir nada que não esteja na eficácia da oração. A sua oração tem que ser direta, concreta e eficaz. Dessa maneira. Amém? Espero que vocês tenham aprendido mais um pouquinho. Possam aprender cada dia que eu vou estar colocando um item sobre esse quarto de guerra. Estão em lutas, em campanhas para conquistar as suas vitórias? Então, precisam aprender como lutar. Amém? Deus abençoe profundamente a todos vocês e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.